Ai de mim, provocações. Precisa começar com um grito grego. Ai me. Precisa ter a Grécia nesse programa. Provocações. Quem vem aqui hoje é um nome inseparável da história das culturas das periferias urbanas do Brasil. Foi ele mesmo quem, há 9 anos atrás, inaugurou a vinda a este programa dos escritores que não dependem dos jardins nem da Vila Madalena para entrar em cena. Aqueles que agora desafiam o Brasil clean a lançar um outro olhar sobre essa população que brigou contra os 20 centavos a mais no preço dos ônibus. Ele vem aqui falar de literatura, das periferias, do Brasil, do mundo e do que mais ele quiser. Ele é Ferrez. Ferrez. O que houve no Brasil nas últimas semanas? As pessoas começaram a acordar, né? Eu acho que isso já é uma coisa que todo mundo começou a ver, mas ainda não entenderam. Ninguém entendeu. A mídia não entendeu, os políticos não entenderam que as pessoas estão acordando. E eu ainda acredito que a grande massa da periferia ainda está despertando. Ela ainda não engordou suficientemente as manifestações. Ainda muita coisa vai vir ainda. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? A gente sempre falou, na literatura que a gente trouxe, né? A gente sempre falou de guerra, a gente sempre falou de combate. E as pessoas sempre entenderam que era guerra, coisa de sair na rua, de sair armado. E nunca entenderam que é uma guerra por uma vida melhor, uma guerra social, né? Uma demanda social que já existia do nosso povo. A gente sempre conviveu com a guerra do nosso lado e a gente sempre sentiu o clima de terror. E agora o outro lado da cidade está começando a perceber esse clima também. E dessa vez a coisa não é classista, não é uma classe ou outra, é todo mundo junto. Ninguém está feliz, quem tem não pode usufruir e quem não tem quer ter. Você se sente apenas um homem da periferia ou um cidadão do mundo? Boa pergunta. Eu acho que eu me sinto um pouco dos dois. Quando eu consigo fazer uma palestra mais longe, quando eu consigo ir para o Maranhão, não preciso ir para os Estados Unidos, mas quando eu vou para o Maranhão, que já é longe o suficiente, né? Aí eu consigo me sentir um cidadão do mundo. E quando eu estou na periferia também, porque é vários tipos de cultura lá dentro, né? Você encontra um cara da Bahia, um cara do Alagoas, um cara do Piauí, e todos eles, cada um tem um tipo de cultura e eles te passam essa cultura. No ano passado, você disse, desde Dostoiévski, todo personagem é centroavante. Mas na vida não é assim. Explica isso melhor. Porque depois da literatura de Dostoiévski, que é profunda demais, né? É tão profunda que parece que tudo que a gente está fazendo é meio brincadeira. Eu tenho a impressão que depois eu leio o que eu escrevi depois e falo, não, eu ainda sou um mero rascunho do que já fizeram na literatura. E a gente tem que ter humildade para reconhecer também grandes autores, para saber que a gente tem muito o que avançar. E uma coisa que joga contra a gente também, de certa forma, é a tecnologia. Porque antigamente eles tinham tempo todinho para poder fazer o romance. Hoje a gente está dividido em celular, em e-mail, em atender telefone o tempo todo, em correr, em perder tempo no trânsito. Isso a gente perde bastante, assim. Deus foi almoçar. Nesse livro, você não queria que o leitor percebesse se o tempo era passado ou presente. Por quê? Ficou marcado muito na minha obra que eu sou um autor de periferia e que os meus temas são de periferia. E esse livro não traz um tema de periferia, ele traz um tema universal, né? Ele traz uma abordagem mais psicológica e eu queria que ele não tivesse um tempo em nenhum lugar. Ele fosse em nenhum lugar e em nenhum tempo. Ele pode ser no futuro ou no passado. Então, ele tem sintomas de coisas que são... O Calixto, o personagem principal, ele vai em banca de jornal, não existe mais jornal, não existe revista, existem aplicativos. Então, pode ser uma coisa do futuro. Ao mesmo tempo, tem partes do livro que demonstram uma coisa do passado. Então, eu queria transportar o leitor por uma coisa de não tempo. Eu acho que ele já está marcado demais nesse tempo. Ferrez, como você está metido, não? A gente dá uma evoluída, né?
Agora é interessante que você está lançando agora uma história em quadrinhos. E é você mesmo o desenhista? Não, é o Alexandre de Maio. Eu não tenho talento para desenhar, eu sou um desenhista frustrado, por isso que virei escritor, né? Não teve jeito. Mas o Alexandre de Maio fez os desenhos, é uma obra chamada Desterro, é a segunda revista em quadrinhos que eu lanço, mas é a primeira, assim, de formato gordo, tem 180 páginas. E eu sempre fui apaixonado por histórias em quadrinhos, desde o Will Eisner até Stan Lee, Jack Kirby, sempre fui apaixonado, né? E pelos brasileiros também, assim, eu tenho uma coleção de quadrinhos, estou tentando ter uma coleção. Do que trata? Ele trata de uma temática em São Paulo, que é uma história de dois amigos que entram para o mundo do crime, para o tráfico, e eu mostro um pouco do que é essa sociedade que se aprisiona, tanto em penitenciárias como em condomínios fechados. A história em quadrinhos traz essa coisa de quem é prisioneiro de quem. A periferia é prisioneira da cidade ou a cidade é prisioneira da periferia, né? E, ao mesmo tempo, mostra o lado humano dessas pessoas também, que tanto a mídia tenta esconder, né? Então, a gente sempre traz essa coisa mais humana também. Se você tirasse o lado humano, seria melhor, não? Seria mais conivente, né? Você pode ir em qualquer periferia, lá pro lado de Sapopemba, aquelas escolas estaduais à noite, aquele passador de droga entra qualquer hora lá dentro para passar droga para nossas crianças. O bairro é normal, né? Tem ônibus, tem o Shopping Aricanduva, um país que eu adoro. Jardim Marília, Itaquera, Zona Leste, Santa Marcelina. Tem bastante roubo em todas as regiões, nós não tem para onde correr. Tá ruim? Tá, mas a gente vai pra guerra. Vamos fazer. Ferrez, conhecido na Alemanha, na Grécia, na Itália, na Espanha, Colômbia, na Argentina. Os chineses não querem saber de você? Por enquanto ainda não, eu acho, né? Mas eu fico bem contente de chegar em vários lugares, mas ao mesmo tempo eu fico bem contente de hoje ter comido um arroz com feijão e ovo no Jardim Comercial, que é o lugar que me criou a vida toda, onde eu fui criado. Eu fico muito contente de ontem ter ido no Aracati comer um estrogonofe no bar da tia, sabe? Eu fico muito contente de circular e poder ser respeitado em todos os meios, inclusive nos meus meios, que é mais difícil ser respeitado na periferia que na Europa. E caviar e marrom glacê, você tem comido? Não. Aí é muita evolução, o sangue descendente de escravo não deixa. Agora, esse sucesso internacional não te distancia da periferia? Me distanciaria se eu tivesse perdido minhas raízes, né? Se eu não tivesse acordado todo dia lá, que nem eu acordo, se eu não dormisse todo dia. A gente tem uma conversa que a gente sempre fala, que a gente pode comer na mesa do patrão, mas a gente volta para dormir em casa. Para os escritores da periferia, continua difícil encontrar quem publique suas obras? Nunca foi fácil. Tem muitos escritores nesse momento que estão com suas obras dentro da gaveta, que não tem espaço para poder recitar um texto, um poema, que não tem lugar para poder mostrar, não tem uma editora para poder mostrar, mas também nenhum de nós nunca ficou reclamando. Todos nós fomos para o combate. Mostramos em postes, como o Binho fez, mostramos como o Sirico recitando, fomos que nem o Renan misturar com rap. A gente vai para a rua, que nem o Alan da Rosa, faz edições Toró. Então, a gente nunca ficou reclamando. A diferença, eu acho que da cultura de periferia é essa. Tá ruim? Tá, mas a gente vai para a guerra. Vamos fazer. Eles sabem que a qualidade do texto importa mais que o assunto? Eles têm noção disso hoje. Eu acho que há 10 anos atrás era mais difícil. Muitos autores não tinham esse entendimento, eu também, né? Eu achava que o assunto era mais importante que a qualidade do texto. Acho ainda que o autor tem um cunho social, o assunto é muito importante, mas a qualidade do texto também é a nossa ferramenta, né? Então a gente tem que se aprimorar. Hoje eu sou um cara que estudo bem mais do que eu estudava 5 anos atrás. Ferrez, 10 escritores da periferia de 5 capitais já passaram por esse programa. Você foi o primeiro. Teve um até que disse que Machado de Assis era ruim. Eu vi esse programa, achei lamentável,
né? Eu não acho que nem tudo que vem da periferia é bom. Eu tenho cinema que é bom, tem cinema que é ruim, tem literatura que é boa, literatura que é ruim. Se tudo que viesse da periferia fosse bom, né, a gente não tinha... Tem que ter um padrão de qualidade também. Eu não acho essa resposta. O Machado de Assis é um cara que é um autor negro, que veio inaugurar uma nova era no Brasil, é respeitado no mundo todo. Mas eu acho que o Gog, que respondeu isso, ele não teve a maldade, ele só não teve como se explicar. Mas ele era racista, não era? Ele não se assumia, né? Nem como negro, né? Então, do ponto de vista do Gog, o Gog é um cara que ele sempre lutou muito por essa coisa da etnia, sabe? De valorizar a cor, de valorizar a raça, de lutar contra o preconceito. Eu acho que é isso que ele trouxe. Agora, eu, por exemplo, eu sou fã de Lima Barreto. Então, eu acho que se perguntasse disso para ele, eu acho que ele ia falar que Lima Barreto, sim, era um grande autor. O que tem feito para que as pessoas que nunca leram comecem a ler? Recentemente, a gente já tem muitos anos que a gente está fazendo palestras, mas de uns anos para cá eu tenho feito leituras dos contos. E é surpreendente que os alunos, depois de escola pública, municipal, ou de projetos do SESC ou do SESI, como a gente estava conversando, depois eles chegam e falam: tio, mas isso aí que é um conto? Mas é legal. Então, a literatura, às vezes, não é feita na sala de aula, não é passada com o amor necessário. Os professores tinham que ser mais bem treinados, ou tinham que ser treinados para ter o amor pela literatura, porque a escola é uma assassina de leitores. Quando ela manda resumir um livro em 20 dias, ela assassina qualquer tipo de leitor futuro. Você, morador do Capão Redondo, faz parte do conselho editorial da edição brasileira do jornal Le Monde Diplomatique. Como é que você chegou lá? Eu recebi um convite, né, quando eles lançaram o jornal, e eu recebi um convite para fazer um texto. E o texto deu uma importância legal, as pessoas mandaram cartas, tudo, e isso acabou eles acabaram me fazendo esse convite, e aí eu ajudo nas pautas, ajudo nas matérias, e é um jornal que eu tenho muito orgulho pela importância que ele tem por chegar onde ele chega. Seria bom você ir para a periferia em Paris, não? Eu já fui, hein? Esse ano eu já fui para Paris, já. O que faz um membro de conselho editorial de um jornal? Além de almoçar bem, quando tem os almoços do jornal, a gente escolhe as matérias, a gente dá palpite. No momento desse, como teve as manifestações, a gente indica pessoas legais para escrever para o jornal, né? E fora isso, também eu escrevo na Fórum, que é uma revista mensal também, e ela tem mais a ver com sindicatos e tal. Então, eu tento estar nos dois lados da coisa para poder ser democrático o suficiente. Onde se pode sentir sua presença nas páginas do jornal? A minha presença sempre está nas opiniões. Sempre tem um piteco ali nas opiniões. Eu saio muito da parte policial, eu acho, ainda bem, né? Mas eu estou bem na parte das opiniões. Assim, às vezes eu não faço matérias, Abujan, porque as pessoas sempre querem um foco periférico extremo. Então o cara só me liga quando ele acha que eu tenho que falar de periferia e de extrema esquerda ou de extrema direita, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda bastante, porque eles não veem as pessoas da periferia como intelectuais que podem falar sobre qualquer assunto. Eles ditam muito a regra. Então, tem vários autores desses que você entrevistou hoje que estão tentando fazer romances ou contos que não têm a ver com a periferia e não conseguem, porque as pessoas tematizaram elas. Quando você vai sair da periferia? Eu já saí várias vezes para viajar e voltei. Eu gosto de lá. É um lugar que eu sou muito bem aceito, é um lugar que eu tenho meus amigos, onde eu me sinto um pouco importante, porque eu vejo a mesma importância do menino que cresceu comigo ali, e ele me dá a mesma importância. Eu vou na casa dele, ele esquenta o café para me tomar, sabe? Então, eu não estou incomodado de sair de lá. Assim, é um lugar que eu posso andar meia-noite tranquilo, para cima e para baixo. Diferente se eu morasse num lugar que eles falam mais chique, mas que tem os guardas sempre te olhando, tem os muros altos, as câmeras. Então, eu me sinto bem. No meu lugar, eu sou livre. O café com açúcar, porque você está gordinho, né? Não, eu não tomo mais açúcar. É só aqui nessa zona aqui, zona sul, que tem medicina. Zona leste, carente. Acredito que só com os movimentos é que esse país pode mudar. A empresa de ônibus não paga imposto do diesel para o ônibus circular na rua, os galpões onde eles alugam para ter as garagens. Então, assim, cadê esse dinheiro? Onde que tá? No meu bolso, garanto para você que não. Vou até tirar o óculos. Garanto para você que não tá. Eu poderia reencarnar no Afeganistão, no Iraque, tranquilamente.
Como é que ficaram as suas relações com o Luciano Huck? Não ficaram, nunca teve relação. Ele só defendeu um ponto de vista lá e eu defendi o ponto de vista que eu achava mais certo. E tá bom assim. Conte o que houve. Ele fez um texto, que ele foi assaltado, né? E ele fez um texto para a Folha de São Paulo e falando do que aconteceu e que ele não devia ter sofrido esse assalto. E eu fiz um texto do pensamento, chama Pensamentos de um Correria, onde o meu personagem ele ia fazer esse assalto. Eu fiz esse texto a pedido da Folha, né? E depois eu fui processado pelo Ministério Público por causa desse texto por apologia ao crime. Respondi na Justiça, né? Eles queriam até trocar por cestas básicas a minha liberdade. Eu falei que eu não negocio porque trabalho social para mim não é pena. A gente não é penalizado, o Estado não é ninguém para penalizar alguém a dar cestas básicas. Eu faço trabalho social desde que eu nasci no Capão. A minha vida toda foi em volta de trabalho social. Então, eu não aceitei essa penalidade e eles acabaram arquivando o processo. Mas está bem, né? Porque no final ficou tudo certo. Ele recebeu um relógio de presente no valor que tinha sido roubado e eu recebi um processo judicial. Quem está do lado do povo recebe o processo judicial, tá certo. Mas você não foi... Eles não foram até o fim. Eles não foram até o fim. Tiveram várias cartas de pessoas importantes e pessoas populares que foram ao meu favor também. Eu acho que isso deu um peso. Reinaldo Azevedo, da revista Veja, escreveu que você, ao lado de Mano Brown, é um bibelô mimado pelas esquerdas. Comente. Reinaldo Azevedo é um cara hipócrita. É um cara que ele sempre foca em alguém para poder ter o nome que ele tem. Ele nunca vai ser destacado por uma matéria importante sem ter citado ninguém. Então é um cara que eu tenho dó dele, eu tenho pena. E o pior sentimento que a gente pode sentir de uma pessoa é pena. Toda vez que ele menciona o nome de alguém, ele menciona gratuitamente. Ele nunca me conheceu, ele nunca leu meus artigos, né? E aí, vira e mexe, ele cita eu e outras pessoas também que ele não tem conhecimento. Acho que como jornalista, se é que ele pode usar esse nome, porque eu acho que qualquer blogueiro tem mais atitude que ele, por isso que os blogs estão tomando a vez dos jornais, né? Eu acharia que ele tinha que estudar um pouco mais as teses dele para poder fazer uma matéria. Ele escreveu também que você é um empresário, o Capão Redondo, o seu produto, e a voz dos marginalizados, o fetiche de sua mercadoria. Você respondeu? Não, eu não respondi porque eles não dão espaço para a gente responder na revista, né? Como é uma revista de ficção, a gente tem que escrever ficção científica para poder sair na Veja. Quando ele falou isso, eu sou um cara que eu fui balconista a vida inteira. Trabalhei de balconista para os outros em padaria, em açougue, em mercado. E hoje eu tenho uma loja de roupas, que eu vendo roupas. Então, para ser escritor, eu tenho que vender roupa, porque no Brasil você não consegue viver só de literatura, né? Então, quando ele fala que eu sou empresário e que o Capão é meu produto, você vê que ele não estudou o que ele fez, porque eu criei uma marca dentro do Capão que valoriza o Capão. O que você está lendo? Eu estou lendo muita coisa. Eu estou lendo Frank Miller agora, que é um desenhista e roteirista que já foi muito bom, mas está meio devagar, né? Sempre leio Hermann Hesse, então não tem... As pessoas até falam assim, mas você não vai parar de falar de Hermann Hesse só o dia que todo mundo tiver lido Hermann Hesse. Eu vou parar de ler. Mas recentemente eu acabei de ler O Mago, a biografia do Paulo Coelho, né? O que você leu? O Mago, a biografia do Paulo Coelho. E vomitou? Não, mas eu até hoje eu estou tentando entender o que quiseram passar com a biografia, porque é a primeira vez que eu vejo uma biografia que meio destrói mais do que constrói, né? Quem maior mal fez ao mundo? Religião ou os bancos? A guerra está acirrada, hein? Mas eu ainda vou na religião. Eu acho que a religião destrói mais, embora os bancos também não... Mas eu acho que a religião ela é mais maldosa no termo que ela faz o outro sofrer por princípio. Bom, alguém já tentou limitar os seus espaços nas livrarias? Já tentaram, sim. Já tive boicote de livros em Salvador, já proibiram meus livros em Minas Gerais, né? Já proibiram meus livros em escolas públicas, já por acharem que o tema é forte.
E essas mesmas escolas adotaram Harry Potter depois para os alunos. Você é religioso? Eu não sou religioso, mas viver sem Deus na periferia é mais difícil. A gente tem que se agarrar a alguma coisa para poder não desanimar. Então, de uns tempos para cá, eu tenho me agarrado a algumas coisas. Por que o crescimento dos cultos evangélicos na periferia? Pela carência das pessoas, né? Pela falta de oportunidades, pela falta de direcionamento cultural. Se as pessoas lessem mais, elas não entrariam tão facilmente em cultos que realmente não pregam nada, que pregam só desvalorização. É uma pena o que está acontecendo. A gente está perdendo centenas de pessoas, milhares de pessoas para oportunistas aí de plantão que se dizem pastores. Você mente, Ferrez? Eu acho que todos nós mentimos o tempo todo. Não tem como viver em São Paulo sem mentir. Todo mundo mente o tempo todo. E mente para poder ganhar, mente para poder sobreviver, mente para poder fazer bonito, mente quando sorri, mente quando participa da reunião que não quer estar lá com aquela pessoa, né? Mente quando faz conluio, mente quando está na editora que você não gosta, quando está num selo que você não gosta. Eu só não minto quando eu venho para um programa ou quando eu faço um texto onde eu sinto prazer. E são poucas as vezes. Como é que você gostaria de morrer? Eu sempre pensei em morrer num acidente de avião. Eu sempre achei um acidente de avião bom, desde que não tenha jogador de futebol dentro, porque senão você perde o destaque quando não vai virar notícia. Ferrez, se houver reencarnação, como e onde você gostaria de voltar? Eu gostaria de voltar, de repente, no Afeganistão. Né? Pelo treinamento que eu estou tendo na periferia de São Paulo durante esses anos todos, eu poderia reencarnar no Afeganistão, no Iraque, tranquilamente, ia estar em casa. E qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Se eu gosto de vir nesse programa mais que os outros. Você entendeu o que eu perguntei? Eu entendi. Qual é a pergunta que eu fiz e você... Eu gostaria que você tivesse perguntado isso. Você gosta de vir aqui? Está tão claro isso. Está tão claro. Nós deixamos você fazer o que você quiser aqui. É verdade. E a gente pergunta para acabar a entrevista, uma pergunta que você conhece muito bem. O que é a vida? A vida é uma caixinha de surpresa onde a gente só vai saber o que tem dentro no final. Ferrez, o que é a vida? Não serviu a primeira resposta? Tentei. Daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, viu? E essas fotografias só sairão naquele livro que está... Se matarem você ou a mim, se nós morrermos. Tem um livro aí que está há muito tempo para sair essas fotos, né? E não sai, né? Aí. Em qualquer momento da história, o problema dos muito ricos será sempre o mesmo. Eles não sabem como é duro não ter comida nem descanso.